Semana passada a gente fez uma live aqui do News abordando uma patente da Microsoft, que é a AWO 2020 06060666, que patenteia uma criptomoeda que a prova de trabalho dela é o meu e o seu corpo. Então, se a gente faz um determinado grupo de tarefas ali na rotina, você ganha tokens numa carteira atrelada a você. E lá tem toda a sua biometria, tudo, isso tudo vai ser medido e as pessoas estarão dentro desse sistema em algum momento. E aí, é como se o homem, de alguma maneira, tivesse imitado esse templo pervertido de Cristo. E essa é uma lógica transhumanista que foi dita, inclusive, pelo próprio Crowley, né? Se a gente pensar dessa perspectiva mística, que é o faz o que tu queres, é ser o todo da lei. Então, eu faço, é minha opinião, minha vontade o tempo inteiro. Não é mais algo estabelecido por meio das religiões, por meio da moral, por meio da ética. Não, é eu. E o corpo nosso é um receptáculo dessa consciência, né? É um instrumento de serviço, de prazer, mas que, no final das contas, é manifestado como um símbolo dessa busca, não é um altar de adoração de si mesmos. Então, a pergunta é a seguinte, depois dessa conjectura. Você acredita que essa transformação, onde o homem ergue a si mesmo como templo, a tecnologia se torna um meio para esse novo sacerdócio, isso tudo é um presságio daquela profecia de Apocalipse 13, falando do 666, articulando de uma outra maneira. O templo reconstruído pelo homem sem Deus é, na verdade, o trono da besta, que é descrita nesse mesmo texto de Apocalipse 13? Antes de responder isso, eu vou voltar no começo da tua digressão, né? Tu comenta sobre do eu, né? Isso remete àquela passagem que diz, né, que nos últimos tempos haverão tempos trabalhosos, mais ou menos assim que se fala, e uma das coisas que cita, né, dentre várias coisas, né, porque haverão homens avarentos, etc, uma das coisas que diz é que haverão homens amantes de si mesmos. E aí o amante de si mesmo isso é satanismo, né? O amante de si mesmo, porque ele não ama Deus, né? Quando ele se coloca acima de Deus, que ele ama só Deus, não ama só a si, não ama Deus, não ama o próximo, ele está praticando o satanismo sem saber, na verdade, né? E quando é que isso começa? Né? Não é nos tempos do fim, apenas Jesus estava dizendo que naquele tempo haveria essas pessoas, porque haverá em grande quantidade, mas isso sempre existiu. Tanto é que é dito que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Então, já no tempo de Noé, existiam pessoas como nos últimos dias, só que em grande quantidade. E essa fé que vem a partir, né, dos tempos de Noé, ela reinicia já logo depois do dilúvio com Nimrod. Nimrod cria a Babel, né? Ele tem essa ideia de que ele pode superar Deus, então tem até um momento em que é mostrado que ele puxa uma flecha em arco e atira contra o céu, né? com uma demonstração de revolta contra Deus e de desafio contra Deus, né? Ele é colocado até como um homem valente diante do Senhor, né? Por que diante do Senhor? Não quer dizer que Deus admirava ele por ser um valente, não, é porque ele se colocava em oposição ao próprio Deus. Então, essas pessoas que se colocam como um Deus, né, o amante de si mesmo, o self, como tu diz, né, elas são como Nimrod. E Nimrod era um inimigo de Deus, ele era o primeiro arquétipo de um anticristo. Então, obviamente, essas pessoas, elas vão acabar sendo marcadas, ou elas vão marcar a si mesmas, né, como aquilo que elas já são. Então, elas só estão aguardando, e tem algumas que estão esperando com muita ansiedade que essa marca venha. Elas estão aguardando, elas querem que isso aconteça, porque é prometido para elas aquilo que foi prometido não só para Nimrod, né, porque Nimrod, ele é como o João, né, o João do pé de feijão. Ele queria subir o pé de feijão para roubar os tesouros do gigante, né? Quem que é o gigante? É o Criador, né? Então ele quer roubar o trono, ele quer roubar o ouro, ele quer roubar a vida eterna. É isso que ele quer buscar lá em cima. Ele quer o trono do Criador e a vida eterna. Esse é o homem sem Deus. Só que antes de Nimrod, já tinha aqueles do tempo de Noé. E antes dos tempos de Noé, já existiu Adão e Eva,
caindo nessa mesma tentação aí, que eu chamo de a última tentação da humanidade, que foi também igual à primeira. A primeira tentação da humanidade foi qual? Coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e teus olhos se abrirão, né? Tereis o conhecimento do bem e do mal, e certamente não morrereis. Então, não morrer é ter vida eterna. E sereis como um Deus, né? Tendo o conhecimento do bem e do mal, sereis como um Deus. Então, a humanidade, ela, durante toda a trajetória dela, aquela parcela da humanidade que é anticrística, que é anti-Deus, que é o anticriador, ela sempre quis ser um Deus de si mesma, ela sempre quis a vida eterna. Inscreva-se no canal e entre no Telegram para participar do Boteco do Além, às quartas-feiras, às 8 da noite. Envie sua mensagem pela Live Tip para ser lida no próximo programa. Link do primeiro comentário.